Eureka no ar. 20 anos em favor da educação brasileira. Olá, você que está conosco. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está com o programa Eureka Ano 20. Pauta especial de hoje vem da nossa parceria com a maior e mais relevante universidade tecnológica do país, com a UTF-PR. Eu quero transmitir um abraço ao professor Marcos Schiffler, nosso amigo de longa data. Obrigado, professor Marcos, reitor da UTF-PR, por essa sugestão de pauta maravilhosa. Aqui eu tenho a professora Kátia Prus. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, tudo, graças a Deus. Estamos aqui também, feliz pela acolhida de vocês e por esse espaço. Para nós é um privilégio, professora Kátia, dada a relevância, não só do assunto, do projeto em si, sobre o qual a colega falará, mas a necessidade de pensarmos nesse ano também do ponto de vista da saúde. Eu mencionava a colega, olhando para o nosso jornalzinho, Enem para Todos, né? Jornalzinho de distribuição, eu falava exatamente à professora Kátia que uma das pautas que temos sugerido, aqui dentro nós temos a antepenúltima página, temas de redação, os temas de redação do Enem, né? O projeto Redação Nota 1000, e um dos temas para esse ano é justamente a saúde. E o programa de hoje, para você que sonha com a área de saúde, fazendo vestibular, fazendo o Enem, ou para você que, porventura, tem curiosidades, como eu, que vou aprender bastante no programa de hoje, acompanhe e verifique qual é o projeto. Então, professora Kátia, conta um pouquinho para nós da tua formação, da tua caminhada na Universidade Tecnológica, das suas formações. A colega citou que vem da enfermagem, tem toda uma larga experiência e depois segue para as outras áreas. Então, a minha formação, eu fiz enfermagem aqui na PUC Paraná. E depois eu fui para a área de oncologia. Fiz residência em oncologia, onde eu fiquei 6 anos e meio nessa caminhada. Oncologia é uma área bem rica para a gente aprender. Tem algumas questões pessoais e psicológicas que afetam bastante, mas você aprende bastante. Mas eu sempre, quando eu fiz enfermagem, eu falei, eu quero ser professora. E quando eu tive a oportunidade, eu já vinha de cursos técnicos, depois dei aula para curso de graduação, também em enfermagem. E depois eu acabei ingressando na Universidade Tecnológica, na época ainda era Cefet, Cefet, muitos conheciam. Centro Federal de Educação Tecnológica, Cefet. E o curso que eu leciono é Tecnologia em Radiologia. Então era um curso novo na época, ele tem 24, vai fazer 25 anos o curso. Que beleza! 25 anos o ano que vem, está fazendo 24. E é um curso da área de saúde, vinculado então à área de radiologia. E quando eu entrei, então eu lecionava algumas disciplinas da área de saúde, o qual eu faço hoje também, só que a gente vai crescendo e vai expandindo as áreas também. Claro. E daí com o passar do tempo, eu acabei fazendo mestrado e doutorado na área de engenharia biomédica, que eu voltei também para a área de imagem, que é o que a gente trabalha bastante no curso, né? Mas a gente tem anatomia, eu estava falando para a saúde, né? A gente tem anatomia. Você sabe que esse é um tema, nós falamos há pouco, em 2020, o Exame Nacional do Ensino Médio cobrou algo relacionado às doenças mentais. Curiosamente, exatamente, essa também é a temática da sua fala de hoje. Com certeza. Mas a elaboração, e aí muitas vezes nós temos aqui um tom crítico, construtivo em relação ao MEC, ao INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira, mas naquele momento, nos temas de redação, nós normalmente tecemos elogios. E ter cobrado doenças mentais em 2020 como tema, esse tema fabuloso, foi um tema belíssimo, né? O estigma associado, que é justamente o preconceito associado às pessoas que têm doenças mentais. Então, mas eu quero que a colega fale sobre isso, mais do que eu possa discorrer, porque a minha parte é a parte redacional, acadêmica nesse sentido, mas mais importante é ouvir a colega nesse contexto e explicar o que a colega traz. Aqui nós temos várias ilustrações, fique muito à vontade para esse encaminhamento para o nosso telespectador que está curioso. Eu quero saber o que é isso. Fique à vontade, professora Kátia, por favor. A doença de Parkinson, né, que como uma doença neurodegenerativa, como uma doença que afeta a região do cérebro, ela acabou entrando na minha vida, na vida da minha mãe, dos meus pais, né, e dos meus irmãos, através do diagnóstico da doença de Parkinson da minha mãe. Sim. Então, minha mãe começou com doença de Parkinson, né, em 2010. Então, atualmente, ela tem 14 anos de doença. Vou fazer um parênteses aqui, porque em 2020, né, a gente falava muito sobre nós estávamos na pandemia. Estamos em plena pandemia, exatamente. Pegaram uma parte mental que as pessoas tivemos aumento de problemas mentais. Por razões diferenciadas, porque não se esperava esse tolimento do ir e vir. Não porque houve uma restrição, porque algumas pessoas desavisadas, ou mal informadas, ou mal intencionadas, diziam assim, não, mas isso está tolindo a liberdade. Não é isso. É que o processo de contaminação, um país que teve 700 mil mortos
de forma oficial, fora o extraoficial, mas independentemente disso, um país com milhares de mortos, seja um morto já é algo para quem perde esse ente querido, claro. Imagine esse número estratosférico. E claro que as restrições de movimento eram grandes e muitas pessoas foram obrigadas a permanecer num outro ritmo. E aí surgiram situações como depressão, nós falamos um pouquinho antes de começar o programa e tudo mais, dentre outras situações, né? Mas, professora Kátia, eu lhe pergunto, necessariamente, há indícios que possam ser observados quando alguém pensa em saúde, em doenças mentais de maneira geral, as neurodegenerativas, como a colega mencionou, há indícios que podem ser observados nas mais variadas idades ou à medida em que há um envelhecimento maior, há uma tendência e uma possibilidade de surgimento de doenças mentais? Então eu vou separar por partes. Por favor. Então vamos lá. Há indícios, a gente tem alguns sintomas, né? Alguns sintomas e alguns sinais que a pessoa pode apresentar. Perfeito. Em relação, eu já vou falar desse ponto. Bom, a gente tem algumas questões, pegando algumas doenças neurodegenerativas, por exemplo, especificamente a doença de Parkinson, que a gente vai apresentar, a pessoa pode ter tremor em repouso, ela tem que estar parada. Sim. Não pegando um objeto, como eu estou pegando aqui. Porque esse tremor, perdão, muitas vezes acontece. A pessoa, você observa alguém tomando um cafezinho contigo, ou um suco, e há um leve tremor. A gente chama de tremor essencial, esses tremores quando você vai pegar um objeto. Sim. Agora, o tremor de repouso é um tremor que chama atenção, porque pode ser alguma alteração relacionada à questão do Parkinson. Compreendo. Da região, né, do cérebro. A gente tem pessoas que elas têm uma lentidão de movimento. Então, a pessoa, para pegar algum lápis, ela vai levar não é um movimento rápido. Não é como se ela pegasse, como eu estou fazendo, não. Ela vai demorar bastante tempo, ela chegar, pegar... Isso já pode, perdoe a parte da minha pouca pouca informação e pouco conhecimento. E eu reconheço aqui, a ignorância tem que ser reconhecida. Mas, assim, esta velocidade, peguei, velocidade. Não, claro, rapidamente, mas percebe-se nessa lentidão que é um sinal de que alguma coisa pode não está fazendo uma conexão com uma área do cérebro. Compreendo. Sabe, a gente fala de regiões do cérebro. Então, a gente tem telencéfalo, que é essa parte aqui, do córtex. A gente tem diencéfalo e a gente tem mesencéfalo, que é bem aqui. Bem essa parte aqui, quase aqui, pegando, ó. Eu sempre falo do nariz indo para dentro, assim, que é o meio do nosso cérebro. Então, tem conexões com o nosso cérebro, que a gente tem neurotransmissores, e essas conexões estão meio que falhando. Como se a gente tivesse uma tomada, vai ligar um celular, ele está meio que dando ele não está carregando. O cabinho do celular dá aquela falha, porque algum fiozinho ali dentro começou a falhar. Então, a gente tem tremor, pode ser, a lentidão de movimentos e a rigidez muscular. A pessoa pode ficar tão rígida a ponto de você não conseguir tirar ela de um lugar. Compreendo. Então, tem alguns sinais que são Mas isso já num estágio mais avançado, eu diria. Avançado. Não. Às vezes pode ser um sintoma, ela pode começar, porque a doença de Parkinson, ela tem sintomas que podem vir 5 ou até 10 anos antes. Certo. Então, ela pode estar associado a alguma questão, tem a questão genética, então, se tiver algum caso na família, né, questão hereditária, né? Então, tem a questão, tiver alguma questão, tem alguém na família que teve Parkinson, ela pode vir, mas é importante falar que ela comete mais homens, então é 2 homens para uma mulher. O dobro, a tendência é o dobro. Tendência. Isso é a nível mundial, ela é a segunda doença mais comum, na realidade, né? A questão neurodegenerativa, ela é a segunda doença. A primeira doença é a doença de Alzheimer, ou como diz o nosso reitor, né? Alzheimer, né? Porque ele é alemão. Né? Alemão. Então tem essa pronúncia. Mas alguns sintomas associados a alguma alteração que a pessoa tenha, né? Esses são os mais comuns. Mas pode acontecer da pessoa ter alterações no sono. O Parkinson também acomete. Olha, é uma situação que, eu confesso, essa nunca tinha ouvido, né? Quando eu penso em Parkinson, imediatamente pelo pouco conhecimento, também me remeto a algumas pessoas mais conhecidas no panorama mundial, como, por exemplo, um ator, no qual eu tenho certa simpatia, sempre tive, pelos vários trabalhos que fez, mas especialmente pelo filme, pela série De Volta para o Futuro. Então, estou falando de Michael J. Fox, né? Isso. Então, o Michael J. Fox, quando ele carrega, inclusive ele está agora, tem trailer que o nosso telespectador pode assistir, ele volta para De Volta para o Futuro 4, que é talvez um carinho que Steven Spielberg fez a ele, resgatando Michael J. Fox para representar justamente ele que jovem, precocemente, com muito da carreira artística, né? 23, 24,
Eu não estou bem do que ano, mas eu acho que ele tem Parkinson já fazem uns 30 e poucos anos que ele tem Justamente, Parkinson. a colega está certa, eu lembro dele, O Segredo do Meu Sucesso, um outro filme simpático dele, Doutor Hollywood, outro filme bem interessante do Michael J. Fox, mas é claro, mais reconhecido pela saga De Volta para o Futuro, 1, 2, 3, para quem gosta de ficção, para os nerds caprichosos e queridos, claro que De Volta para o Futuro é um clássico. Então, a gente fala eu quero comentar duas coisas para a gente não perder essa linha. Sim. Então, o Parkinson precoce, ele está mais comum hoje em dia, essa é uma questão bem delicada. Então, as pessoas que têm de uma faixa etária de 60 anterior, né? Então, tem casos, eu conheço pacientes que têm 30, pacientes que têm 32, 35, 40 e 50, né? Então, são Parkinson precoce. A incidência está presente também. Está presente, está aumentando mais. Talvez por algumas questões mentais, que falávamos há pouco, por umas questões de falta de contato, porque a pessoa tem que produzir alguns neurotransmissores, então a pessoa acaba conversando com o mundo por causa do celular, mas ela não tem muito contato pessoal, né? E ela não tem aquela questão de satisfação pessoal. Isso é uma coisa bem delicada, sabe? Importante a relevância desse aspecto. A satisfação pessoal, porque a pessoa ela tem que se sentir satisfeita, ela tem que fazer alguma coisa para que se sinta bem, porque o nosso cérebro, falávamos há pouco, né, ele precisa ser nutrido. Sim. Assim como o nosso estômago precisa de uma alimentação mais correta, o nosso cérebro também precisa. Quando você falou em telencéfalo, imediatamente eu lembrei de Ilha das Flores. O telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor, que foi um outro clássico maravilhoso do Rio Grande do Sul, para nós de redação, né? Nós usamos sempre porque é o encadeamento. A frase que marca é essa, em que o ser humano tem o telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor, coisa que outros bichinhos não têm, não necessariamente, ele não consegue fazer o trabalho de pinça, por exemplo. Né? Então, essa é uma outra coisa que eu quero falar. Quando a pessoa tem a doença de Parkinson, ela perde alguns movimentos finos, porque além da região do mesencéfalo, ela vai para a região do cerebelo. E o cerebelo, permita-me, por favor. Eu vou levantar aqui para explicar, porque eu sou bem prática. Edu, do nosso diretor aqui, de olho aqui na professora Kátia, por favor. Quando eu falo para uma pessoa que não tem a doença, levante, ela vai levantar rapidamente. Quando eu falo para a pessoa que tem a doença, ela pode ter um travamento, ela vai ter que se apoiar. O gatilho levanta, mas ela não consegue imediatamente. Daí ela tem que fazer um exercício cerebral, ela tem que se apoiar numa mesa para ela poder, e ela tem que ter a firmeza, porque ela perde o equilíbrio. Então ela tem que fazer isso aqui, ela joga um pouco a coluna para frente para que ela evite cair. Então essa é uma outra questão que ela perde. E além disso, ela perde alguns movimentos finos. Então essa pinça que você falou de pegar coisa, que é tão normal, né? De abrir um pacote de bolacha, ela vai perder. Sim, você hoje tem aquela pontinha para qualquer um sachê de um sanduíche que você vai a um estabelecimento comercial. Então é abrir ali um temperinho, alguma coisa, esse movimento é comum, né? Mas ela perde. E além disso, ela perde um pouco na escrita. Para ela escrever, ela vai ter bastante dificuldade, porque os movimentos eles podem ser afetados. Então, assim, é importante a gente falar que a gente tem a doença com pessoas de terceira idade, com 65 anos para frente, e a gente tem a doença a nível de Parkinson precoce. Então, há diferenças em relação a sintomas, e há também diferenças em relação a como eles vão estar mais presentes no dia a dia da pessoa. As pessoas que têm Parkinson precoce, elas têm os sintomas muito mais evidentes, vamos dizer assim. Claro. O próprio Michael J. Fox, se olharem bem no documentário que ele fez, acho que o ano passado, ele tem os movimentos, né? Ele tem os movimentos que a gente chama de discinesia, aqueles movimentos que parece que a pessoa está meio dançando. Mas isso é porque a área do cérebro dele já teve um afetamento. Teve afetamento e teve mortes de neurônios. Perfeito. Nós temos que fazer um intervalo, vamos passar rápido, professora Kátia. Demais. Daqui a pouquinho, segundo bloco, a professora Kátia falará sobre o projeto Estímulo. Então você que está conosco, não só se chegou agora, assista desde o comecinho pelo canal no YouTube do Instituto Educacional Eureka, mas também comente com outras pessoas e assista esse programa. O intervalo é rapidíssimo e na volta o projeto Estímulo, liderado pela professora Kátia Prus. Já voltamos.
Olá, você que está conosco, chegou agora, programa Eureka no ar, você deve escrever para nós, dá uma olhadinha, professor Marlos Eureka, Marlos por extenso, professor Marlos Eureka, @gmail.com, entre em contato conosco, Projeto Escritores do Pinhão. Nesse ano falaremos bastante, daqui a pouquinho, entrevista com diretores, hein? O quadro Fala Diretor, muito quente agora em 2024, professora Regina Luque com profissões e o professor Oswaldo Siqueira olhando para as ciências humanas, com filosofia, sociologia, história e a geografia. Mas na pauta de hoje, interessantíssimo programa, não por minha causa, longe disso, mas pela professora Kátia Prus, que está aqui representando não só a UTFPR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, mas um projeto lindíssimo que se chama Estímulo. Eu quero aprender sobre ele e conhecer. Professora Kátia, por favor, nos brinde com este projeto, por gentileza. Vamos lá. O projeto começou em 2019, como eu comentei. Ele não tinha essa organização e toda a estrutura que nós temos hoje, mas ele começou porque eu comecei a levar os alunos do qual eu dou aula, de radiologia, para aprender algumas questões associadas a atender paciente difícil. Porque eu falo que paciente fácil é o melhor paciente que tem para fazer o exame, não é verdade? E a minha mãe já estava com 8 para 9 anos de doença. E eu passava muitas situações, professor, com ela, que eu via que as pessoas não conheciam. Então eu frequentava, a gente tem que frequentar a sociedade normal, só que as pessoas olhavam para ela e eu falava, ela tem a doença de Parkinson. As pessoas olhavam para mim e falavam, mas o que é que ela está falando? Aí foi quando eu caí na Associação Parkinson Paraná, que é uma associação em Curitiba, e comecei a levar os alunos da radiologia lá, para conhecerem os pacientes de Parkinson. E foi quando a gente começou a batizar o projeto, a ter a paleta de cores do projeto, a ter o CPF, RG do projeto. E o que o projeto faz? O projeto ele é um projeto de extensão, de ensino e de pesquisa agora. Nós estamos com 5 anos do projeto. Sim. O projeto ele leva informação para quem não conhece e quando eu consigo levar pacientes que têm a doença, eu levo até as pessoas que acabam me solicitando. Compreendo. A gente está vinculado à universidade por causa da extensão. Sim. Né? Nós temos toda uma organização, nós temos redes sociais que a gente posta, mas eu coloco sempre que como eu vivo o projeto, porque a minha mãe, graças a Deus, está viva, com algumas limitações, eu conheço muitas pessoas que me ajudam no projeto. Então, com a pandemia, a gente conheceu gente do Brasil inteiro. Sim. Então, eu tenho pacientes que me ajudam a montar material, a se mostrar, eles se mostram para as pessoas. Isso é mais importante para eles. Né? E eu acho que os futuros profissionais que vão fazer o Enem, que vão estar próximos, eles têm que entender que as doenças neurodegenerativas, elas vão ocupar um espaço muito grande na sociedade. E é uma pena, né? Mas a gente tem que estar preparado, como falávamos há pouco, todas as áreas, seja mecânica, o meu marido é da elétrica, a gente tem alunos de elétrica, que também podem ajudar. Então, eu não tenho restrição para fazendo uma analogia simplista, eletricidade é tudo que passa por nós, né? Exatamente. O cérebro elétrico. É elétrico, a gente tem até conexões, né? Tem os neurônios, né? Isso. Então, o projeto, a gente tem vários materiais. Pode mostrar, essa é a cartilha do Parkinson, ela está disponível, então, ela foi desenvolvida pelo projeto e por pacientes e também neurologistas. A gente tem toda a definição. Eu quero ressaltar que nós temos aqui desenhos que são feitos por alunos da UTF e pessoas de fora. E também o nosso material ele é produzido por nós, na realidade. Então a gente tenta sempre cuidar da informação que a gente coloca, claro, porque é importante, né? Sem dúvida, uma informação correta, com credibilidade. É seríssimo discutir esse assunto. Né? E também a terminologia que a gente usa. Porque assim, eu como uma familiar, como uma filha de uma paciente de Parkinson, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente coloca. Compreendo. Porque a gente procura no Google, a gente vê coisas que a gente não gosta e a gente não entende também que tem que, né? E por que está ali, né? A desinformação. A desinformação, aí alguns dizem assim, mas é liberdade de expressão. Não. Liberdade de expressão, quando ela serve para desinformar, para prejudicar a sociedade, ela não é liberdade, ela é, na verdade, um crime. E como tal deve ser punido. Então, assim, as informações elas são bem científicas, a gente tem um estudo, a gente tem uma preparação, né? Tem todo o material aqui, tem as nossas parcerias e também, eu digo, como falei há pouco, que todas as áreas podem nos ajudar. Esses cartazes aqui, eles foram produzidos por alunos do curso de design. Da própria universidade. Da própria universidade. Maravilha. Então, uma professora vice-coordenadora do projeto, ela me chamou, eu fiz algumas orientações e pedi para eles, assim, que a doença, ela já é pesada. Porque atualmente ela é uma doença que não tem cura, assim como outras doenças.
Mas a gente tem que deixar as cores alegres. O paciente não precisa ficar carregando essa parte difícil da doença, ele tem que ser um pouco mais leve. Então, esse material aqui foi feito, então, pelo pessoal de uma exposição chamada Empatia. Nós temos vários, olhem que as cores são alegres, as pessoas estão assim, não que é tudo felicidade, mas a gente tem que transparecer uma coisa que o paciente precisa ter. Falávamos a questão de dopamina. A doença de Parkinson, ela é por uma deficiência do neurotransmissor chamado dopamina. Essa questão, tem vários neurotransmissores que fazem conexão com o nosso cérebro. Então, a parte de material, a gente tem todas as redes sociais no projeto. Quem quiser consultar, é só colocar Projeto Estímulo. Projeto Estímulo, por favor. Estímulo, porque todo mundo precisa de estímulo. Quem que não precisa de um estímulo? Porque o cérebro é propício a isso, estímulo. Precisamos. Então, o projeto foi batizado, né? Então, toda a parte de sintomas, sinais, né? Algumas características típicas da doença. E uma coisa que é bem importante é que também as pessoas que quiserem participar do projeto, elas também podem. Nós também temos um Gmail. E como pode divulgar, professora Kátia, por gentileza, para o nosso espectador. Projeto.estímulo, sem acento, @gmail.com. Por favor, professora Kátia, repete para nós, por gentileza. Projeto.estímulo@gmail.com. Perfeito. Aí para você observar, reveja, volte, vá para o canal do Instituto Eureka, você pode ter esse programa novamente, assista e acompanhe, vale muito a pena. A informação, e eu acho que a divulgação essa divulgação que a gente faz nas rodas de conversa, nós vamos em universidade, já fomos até escola. Tive uma aluna, na realidade, que ela era professora de uma escola de Cebeja, e ela falou assim, professora, você pode ir lá com o grupo, levar a informação? E foi muito legal. A gente fez, era para fazer num auditório, não tínhamos espaço. Fizemos no lugar onde eles fazem o refeitório deles. E tiveram muitas pessoas que têm alunos com Parkinson, e inclusive com Alzheimer. E daí foi uma troca muito rica. Então, nós fizemos uma primeira roda de conversa que a gente fala, porque assim, é uma conversa informal, a gente vai mostrando sobre o material, e depois nós fizemos até um caça-palavras para eles poderem fixar, porque nada melhor do que fixar com o nosso cérebro. Sem dúvida. O cérebro é inesgotável, ele é desconhecido, embora tenhamos evoluído tanto em várias situações dentro da área de saúde, da área médica, mas ainda há situações, as sinapses, como se dão, porque é maravilhoso, pensando nisso, e o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos conversando sobre um assunto, estamos falando sobre ele, estamos interagindo, imediatamente o nosso cérebro já está processando as atividades que temos na sequência, quando terminar o programa, já tem todo o respaldo de ontem, tem o amanhã, tem as coisas, que espetacular, e por isso que algumas vezes temos dificuldades e o cérebro reclama, porque há uma intensidade de informação, uma intensidade de movimentos que o cérebro precisa de um momento para descansar. Daí vem o sono, né? O colega falava sobre o sono do autor Michael J. Fox. Dormir, como é relevante. Eu lembro claramente disso. Sempre diz assim, olha, o sono é restaurador. Eu vou com um poeminha do José Paulo Paes, que disse o seguinte, que o sono é a pequena morte de cada dia. Então nós precisamos ter esse apagão para regenerar algumas coisas, né? Processar. Eu quero falar uma coisa, professor, em relação ao sono. Quando a gente não dorme, isso é uma questão bem, né, seja estudante... Vestiba de plantão. Mas a gente vai mudando também com o passar do tempo, a gente tende a dormir menos, né? Quando a gente não dorme, a gente não consegue fazer as conexões, podem perceber. Se você não dorme, você não consegue lembrar de alguma coisa que você escreveu ou que você tinha que fazer. Você não faz uma sinapse. Não processa, né? Não processa informação. E eu acho que é mais ou menos assim, né? A gente está terminando aqui, a gente já vai pegando o que tem para lá e vai colocando na frente ali para poder... na sequência, né? E quero aproveitar também divulgar o nosso curso que a gente fez. Por favor. Então, depois de 5 anos do projeto, eu achei que a gente tinha que colocar isso na sociedade, porque é isso que é nossa responsabilidade como instituição, né? Eu acho que a gente tem que sair do muro, sair da universidade e colocar informação que a sociedade possa aproveitar. E depois de 5 anos de projeto, eu achei que nós teríamos que gravar um curso. Então, nós lançamos semana passada um curso pela UTF-PR, pelo portal Sofia, aberto a todo o Brasil e ao mundo também, porque a primeira versão está em português. Mas o portal Sofia é um curso online, ele é gratuito e com certificado. E a primeira parte do curso, ele é do sistema nervoso central. Então, quem quiser aprender
pode se cadastrar e pode aprender, porque tem 5 módulos o curso. Mas a pessoa, ela vai cursar os 5 módulos, ela pode fazer, porque tem material complementar e tem também atividade avaliativa para ganhar um certificado. A gente tem que fazer igual aluno, né? Claro, é necessário. Senão, a gente são as horas necessárias. Então, a pessoa ela vai aprender um pouco mais sobre o próprio sistema nervoso, que tem umas conexões. Depois ela tem o primeiro módulo, o segundo módulo, a gente fala sobre as doenças neurodegenerativas, algumas delas, especificamente a doença de Parkinson. O terceiro módulo é o tratamento, qual é a forma de tratamento. Depois, o quarto módulo é o projeto, porque graças ao projeto a gente conseguiu fazer o curso. Claro. E o quinto módulo é a rede de apoio, que é muito importante porque contato e família e amigos e pessoas que convivam é muito importante. Então, quem quiser fazer é aberto, não tem idade para fazer. Se a pessoa não quiser o certificado, ela não precisa, ela pode assistir às aulas. Entendeu? Para conhecimento mesmo, né? Um conhecimento da própria situação e para pensar nesses sinais, nessas possibilidades. Não estamos, e aí que está uma pergunta que eu preciso fazer também necessariamente. Bom, é claro, a ignorância, ela muitas vezes está presente em todas as situações. Ao lado comum, que é não sabermos, e ao lado do preconceito. Muitas pessoas imaginam que o Parkinson é contagioso. E aí é uma ignorância profunda, porque não tem contágio nenhum nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, tem um desconhecimento que diz assim, mas como é que isso surge? Em que momento eu posso saber, né? Claro, nós falamos sobre os sinais no primeiro bloco, mas em que momento eu entendo que há esse comprometimento se eu sei que é incurável? Porque no momento em que nós perdemos neurônios, não há um processo regenerativo que eu saiba, me corrija, professora Kátia. Eu vou começar do final para o começo. Isso. A gente tem a gente tem uma recuperação de neurônios, mas eles não são iguais à primeira linhagem, Entendo. vamos chamar assim. A gente recupera algumas coisas de neurônios, né? Mas porque o senso comum é que não se recupera, tem alguns que não se perdem mesmo. Mas tem alguns que a gente consegue se a gente fizer alguma coisa que vá mudar o rumo do nosso cérebro. Por exemplo, se eu fizer uma atividade física, eu sempre vou ter neurotransmissores mais ativos. Se eu me relacionar com as pessoas, se eu tiver um contato, se eu fizer uma coisa diferente para o meu cérebro. Falávamos a questão de manter o cérebro saudável. Então, eu tenho que ler um livro, que eu nunca li. Eu tenho que ir para um caminho que eu nunca fui. Ouvir uma música diferente, um ritmo diferente. Exatamente. Eu tenho que procurar coisas que são diferentes para que meu cérebro faça conexões, para que eu consiga mantê-lo melhor. Entendo. Entendeu? E a questão da sua pergunta em relação à doença, né? A que momentos, né? Eles, na realidade, ela tem alguns sinais que ela vai aparecendo. Hereditariedade não. Tem hereditariedade também. É 30%. E 70% é externo. Eu diria que o externo talvez daqui a pouco vai até aumentar, porque a gente está com uma vida muito... Mais fatores externos do que hereditariedade. Tem casos que casos que a pessoa tem, né? Eu conheço pacientes que têm uma irmã e depois teve um irmão que também teve Parkinson. O pai teve, né? A filha também teve, né? Aquela questão que eu falei de relação a gênero, né? Masculino e feminino, também tô achando que está mudando. É uma informação importante que a colega deu também. Então, a questão do aparecimento, às vezes a gente vê que a pessoa pode perceber que ela tem algumas questões de comportamento cerebrais, que ela vai mudando um pouco o comportamento dela, entendeu? Então isso é bem importante, a família, as pessoas que estão ao redor dessa pessoa, ela está observando, né? Hoje eu atendi uma pessoa por telefone, na verdade, porque eu fui ajudá-la a encontrar uma orientação com o neurologista, que é uma coisa difícil também. E essa foi a esposa que acabou me ligando através de um outro contato, e ela falou, meu esposo está tremendo, mas ele treme em repouso. E daí eu falei, depois eu fazer umas perguntas para ela, assim. E ela comentou, né, que ele não estava dormindo, que ele tá... Eu falei, olha, não que vai ser, a gente não pode ter, assim, sem conhecer a pessoa, sem fazer um exame, fica difícil. Mas eu falei, é importante você falar esses sinais que ele está apresentando para a médica. Porque senão jamais saberá. Exatamente. Professora Kátia, muito obrigado. Obrigada. É a primeira visita de outras visitas. Com certeza. E eu agradeço imensamente o nosso público. Espero que você tenha gostado e muito, porque o aprendizado, como eu disse lá no início, foi maravilhoso. Professora Kátia, leve o nosso abraço ao TFPR e parabéns por esse trabalho. Deus abençoe. Amém. E vocês também visitem a gente. Vão até lá. Certíssimo. Até a próxima. Fique com o programa Eureka, 20 anos no ar.